Sabe qual é o problema dos prédios espelhados? Esses prédios que têm vidro de cima a baixo? Bem, antes de responder, de falar sobre isso, eu vou lembrar como é que era a arquitetura antigamente. Você lembra como é que era a casa da nossa avó, ou a arquitetura do índio, a casa indígena? Tem várias estratégias na arquitetura antiga, que é a arquitetura vernacular, aquela arquitetura que nasce no local, com os materiais do local e que estão preparadas para o clima de uma certa região. Como é que uma casa indígena? É casa de madeira, com frestas entre as madeiras, para garantir a ventilação natural constante. A casa sertaneja tem janelas bem pequenas para poder evitar a radiação solar direta, que é muito quente, muita intensidade. E em locais que tem uma amplitude de temperatura, dias muito quentes e noites muito frias, a gente tem paredes mais grossas, porque o calor passa lentamente de dentro para fora. Se a gente está falando de um local frio, como em Curitiba, as casas mais antigas era madeira encaixadinha com isopor entre duas camadas de madeira. Então, como vocês podem ver, uma arquitetura antiga tem toda uma preocupação de como vão sobreviver, como a arquitetura vai sobreviver ao clima. E aí, quando a gente vem para a arquitetura contemporânea, moderna, a gente tem o perigo que é a moda. Já falei sobre isso em um outro vídeo, sobre o perigo da moda. Toda moda traz alguns conceitos, algumas ideias que rompem formações, história, né, de como deve ser feito alguns projetos de arquitetura. E é isso que acontece numa arquitetura totalmente vidraçada. A gente não respeita a característica do clima do local. Então a arquitetura que se repete, seja em Brasília, em São Paulo, em Nova York, na China, em todo canto tem o mesmo tipo de edificação. Isso rompe com alguns conceitos que a gente aprende na faculdade, não é mesmo? Uma outra característica do vidro que complica um pouquinho na arquitetura é porque o vidro tem uma propriedade térmica que é transparência para as ondas de radiação direta, que é chamada onda longa. E o que isso quer dizer? O calor passa facilmente pelo vidro e ele é opaco às ondas de infravermelho. E o que é o infravermelho? É o calor emitido pelas superfícies. Então isso quer dizer que a radiação solar direta consegue passar pelo vidro de maneira mais fácil e o calor de dentro do ambiente, dos móveis, das paredes, não consegue sair do vidro, passar pelo vidro. Essa mesma característica é o que acontece na camada de ozônio. A radiação solar consegue passar pela camada de ozônio, esquenta a Terra e o calor da Terra não sai. E o que a gente chama de efeito estufa. Então o vidro tem essa característica semelhante à do efeito estufa. Alguns vidros que são mais eficientes, que são termicamente mais eficientes, eles evitam um pouco essa passagem da radiação solar direta. São vidros espelhados e minimizam esse problema. Mas de maneira geral, o vidro tem essa característica, né? Então ele é uma excelente alternativa para esquentar as edificações, esquentar os ambientes. E o Brasil, como um país tropical, são pouquíssimas cidades que cabem essa característica, né, de esquentar o ambiente. E qual é o objetivo do vidro na arquitetura? Iluminar os ambientes, naturalmente, e garantir vista para o exterior, confere? Só que aí, na hora que a gente tem uma parede de vidro, de cima a baixo, a gente está tendo excesso de luminosidade, excesso de luz próximo à janela. Porque se é para iluminar o plano de trabalho, que é onde a gente precisa realmente ter luz, né, 0,75 metros da altura do piso, abaixo disso, que tiver janela, que tiver abertura, a gente não está tendo contribuição para iluminar uma superfície. A gente está tendo excesso de luz para iluminar abaixo dessa superfície, ou seja, próxima à janela. E na hora que a gente tem muita luz, o que acontece? A gente tem que fechar a cortina. Afinal de contas, ninguém consegue trabalhar próximo à janela envidraçada com muita luz e com excesso de carga térmica, de calor. E na hora que a gente fecha a cortina, a gente acende as lâmpadas. E cadê o objetivo de iluminar naturalmente a edificação? Então, o excesso de vidro, né, abaixo do plano de trabalho, tem que ser olhado com muita atenção, com cuidado. Não estou dizendo que não deve, que não pode ser utilizado vidro de cima a baixo, panos de vidro, mas tem que acender um alerta. Qual é o meu objetivo quando eu utilizo um pano de vidro? Então é isso, gente. Eu não estou querendo condenar de jeito nenhum o uso do vidro, mas estou querendo acender uma luzinha, um alerta, para a gente usar a arquitetura de maneira consciente. Afinal de contas, sustentabilidade, eficiência energética é um caminho para o novo milênio, é uma meta, é um objetivo de todos os cidadãos, de todos os arquitetos, de todas as pessoas. Então, eu espero que vocês gostem das dicas, da informação. Curtam o vídeo, comentem e a gente se vê no próximo vídeo.